Fala, Bilu! Ó. Como é que tá? Beleza? Tranquilaço? Numa boa? Meu amigo, se você vende as suas ideias, ou melhor, se você dá suas ideias de graça, para de fazer isso agora. Para. Isso não vai dar certo. Pode parar. Parou? Não? Então vamos lá, vamos seguir pro vídeo. Hoje eu vou te ensinar como que você consegue dar um stop nessa ideia de você conseguir dar suas ideias de graça pro cliente sem ele te pagar para você pensar a respeito delas. Beleza? Antes disso, se inscreve aqui no canal, dá um joinha no vídeo, compartilha com a titia e com a vovó e vamos para o vídeo. Lá atrás, quando eu ainda comecei a trabalhar com criação, isso lá por meados de 2008, 2007, eu comecei a trabalhar para uma agência pequena de publicidade. Na época eu não tinha nada, nenhuma noção do trabalho, o que funcionava, como é que funcionava uma agência. Eu tinha facilidade em criar coisas nos programas de edição de imagens. Eu lembro que eu comecei a mexer com algum programa de edição que ou era o Photoshop ou era o Fireworks da Adobe na época, da Macromedia, se eu não me engano. E eu comecei a mexer neles por causa de um chat do Mortadela. Cara, você lembra do chat do Mortadela? Era muito foda. Eram uns bonequinhos insanos, assim, que eles ficavam brincando entre si. Tinha até gangue lá dentro, cara. Que as gangues, elas brincavam entre si. Era muito doido. Enfim. E aí, eu comecei a entrar naquele chat. E como tinha um bonequinho, era bastante visual e tal. Eu conversava com as pessoas ali, fazia alguns amigos ali na sala e a gente se adicionava no MSN, cara. Se você não sabe o que é MSN, você provavelmente nasceu em 2000. Não, até bem depois. O MSN era um programa de troca de mensagens que o pessoal usava, que foi depois do ICQ, depois do Mirk, enfim. E foi um programa super revolucionário na época. E a gente se adicionava ali no MSN para trocar mensagem, etc e tal. E eu comecei a perceber que as pessoas elas estavam usando o bonequinho delas do chat na foto de perfil do MSN, do programa. E eu falei, eita caceta! Como é que eu faço essa parada louca aí, meu? Eu quero aprender a colocar meu bonequinho nesse negócio também. E meu e-mail era diablorebelde_slipknot. Pensa no guri. Rapaz, era o terror da mulherada. Eu comecei a perguntar pro pessoal como é que eles faziam esses bonequinhos bonitinhos e como é que isso funcionava. Comecei a mexer no programa, acho que era o Fireworks no começo, num computadorzinho velho que a gente tinha lá em casa, na casa dos meus pais. Eu comecei a perguntar pro pessoal como é que funcionava isso aí, como é que fazia esses bonequinhos, e alguns me explicavam. Só que eu lembro que um deles me passou um site, cara, que se eu não me engano era o mxtutoriais.com.br. Eu não me lembro, eu nem sei se esse site existe ainda. Se existir, eu vou colocar ele aqui na descrição, embaixo desse vídeo, para vocês verem. Deve ter mudado muitas coisas, e se eu não me engano, ele se transformou no mxcursos.com.br, alguma coisa desse sentido. E, cara, eu comecei a aprender ali naquele ambiente, naqueles tutoriais. Não tinha nem vídeo, não tinha nem YouTube ainda, não tinha porra nenhuma disso aí. E era tudo à base do texto e tal. Já era muito mais fácil antes. Se você pega a galera que aprendeu Photoshop, bem lá atrás, não tinha nem internet direito. Então, eu já vim numa facilidade, em um âmbito, em um ambiente mais fácil. E eu comecei a pegar jeito pela coisa. E comecei a gostar daquilo. Então eu gostava de fazer layout, eu gostava de jogar na época, eu era um moleque ainda. E esses visuais sempre me atraíam, né? Sempre me chamaram a atenção. Até que eu percebi que nos jogos de computador que o pessoal jogava na época, existiam sites desses servidores desses jogos, né? E os sites, eles eram muito bem feitos, eles eram super arrojados, assim, tinham gráficos muito bonitos. Eu falava, cara, eu preciso aprender a fazer isso aí, eu quero saber como é que faz. Então, eu fui lá e copiei todo mundo. Fui copiando. Por quê? Porque eu tava aprendendo na época, eu não tava nem trabalhando, não sabia como ganhar dinheiro com isso ainda. Eu não tinha muito essa preocupação do que eu queria fazer para ganhar dinheiro. Eu só queria me divertir, era isso que eu tava fazendo, me divertindo, fazendo aquilo ali como uma forma de hobby para aprender, saber como é que fazia as coisas. Então eu tive muita facilidade com isso. Como eu tive muita facilidade de aprender, chegou a hora de trabalhar. E eu ficava pensando, bom, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo esses negócios? Dei uma pesquisada e surgiu a oportunidade. Se eu não me engano, um sócio do meu pai conhecia um cara que trabalhava numa agência e eu fui tentar emprego lá, só que eu não recebia nada, saí fora e fui trabalhar numa agência muito menorzinha aqui da cidade para conseguir trabalhar com essas coisas. E aí eu entrei numa agência pequenininha, de pouca relevância, e fiquei lá em torno de 6 meses trabalhando com essas coisas, fazendo sitezinho aqui, sitezinho ali, não tinha nenhuma noção estéreo, não tinha noção de porra nenhuma. Aprendi algumas coisas ali. Saí, e lá por meados de 2011, metade de 2011 para o final de 2012, eu entrei numa agência
maior, uma agência grande. Eu comecei ali de fato a entender como é que era o funcionamento de uma agência. Ainda não estava muito preocupado com questão profissional, só queria me divertir, queria aprender com o pessoal. Comecei ali um pouco a entender os pormenores da agência. Até que um dia a gente ia pegar uma concorrência de um cliente grande. Um cliente muito grande. A criação ficou animadaça, todo mundo com sangue nos olhos, querendo aprender, querendo fazer acontecer. O diretor de criação lá falando pra todo mundo, vamos dar o gás, não sei o que, horas e horas a fio trabalhando, pizza rolando, todo mundo bacana, vamos trabalhar, vamos fazer. E eu falei, caralho, vamos fechar com um cliente massa demais. Já fiquei super animado, né? Porra, vamos ganhar esse cliente. E assim, pra mim, aquele cliente ali já tava no esquema da agência. Então, a gente estava fazendo para ganhar o cliente só porque a gente estava correndo contra o tempo, porque o cliente queria aquilo ali para ontem, como sempre. Resultado, vamos trabalhar o dobro pro cliente para deixar o cliente feliz, certo? Porra nenhuma. Uma semana depois, entregamos o trabalho e tal, viemos com a notícia, não conseguimos o cliente. As desculpas foram descarar, o tempo não deu, porra, a gente precisava de mais tempo, pô, valeu galera, mas assim, todo mundo tava muito cabisbaixo, sabe? 2 semanas depois tava o pessoal assim, pô, cara, que saco. Você dava pra perceber no semblante da galera que tinha alguma coisa errada ali. O pessoal deu sangue, trabalhou, puta, até horas da madrugada, já chegava no outro dia pra continuar o trabalho, então assim, foi muito punk. E na época eu ainda era o que? Assistente de arte, alguma coisa nesse sentido, então nem tinha uma posição relevante na agência, nem nada disso. Evidentemente eu fiquei triste, porque afinal de contas a gente não tinha conseguido o cliente. No meu ponto de vista até compensou, porque eu estava me divertindo com o pessoal, a gente comeu pizza, ficou até depois do horário, então pra mim era uma coisa meio assim, né, fora da lei, não sei o quê. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente ali, uma coisa que não estava ficando clara pra mim. Afinal de contas, por que o cliente não topou? Por que o cliente não veio pra gente? A gente já não tinha esse cliente. Então assim, eram questões que ali eu até fiquei meio envergonhado de perguntar, não queria parecer tão fora da casinha, né? Então queria também mostrar meu valor ali dentro da agência. Então acabei ficando sem saber exatamente o que tinha acontecido. Só muito tempo depois é que eu entendi que as agências elas concorrem para tentar conseguir o cliente. E o que isso significa? Você trabalha, você põe o seu tempo, você põe o seu dinheiro, você põe o seu valor, você põe os seus empregados para trabalhar, para tentar conseguir convencer o cliente de que a sua ideia é melhor. Isso para mim é loucura. Só que no mercado isso é extremamente comum, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você já parou para pensar nisso só por um segundo? Isso vai te desvalorizar, isso te põe em posição de necessidade, e isso pode ser desvantajoso no médio e no longo prazo. Só que existe também a possibilidade de você conseguir fazer isso. Eu não estou condenando aqui se você faz ou não, se você tem essa prática ou não. Às vezes compensa, por quê? Porque as agências que entram nesse tipo de concorrência, geralmente elas entram porque o cliente é muito satisfatório. São projetos que vão durar em torno de anos e vai dar para a agência milhões de reais. Então talvez compense no longo prazo colocar esse projeto na mesa e vender a sua ideia gratuitamente nesse primeiro momento para conseguir o cliente depois. Só que isso é incerto, a não ser que tenha alguma tramóia por trás das coisas, né? Então assim, eu não estou condenando se você faz, se deu certo e tá dando certo para você conseguir manter sua empresa funcionando, siga em frente, vai lá, porém eu não assumo essa prática e eu não fico confortável de fazer isso com o cliente, porque afinal de contas eu vou estar gastando meu tempo sem saber se eu vou ter algo em troca, sem saber se eu vou ter um retorno. Então eu prefiro não me arriscar nesse âmbito, até porque eu sou uma empresa pequena, eu sou um profissional pequeno, então para mim eu acho desvantajoso fazer isso nesse momento. Se você já é uma empresa grande ou um empresário que tem maior influência, talvez seja o seu caso e você possa seguir em frente nesse sentido. Então caso haja uma oportunidade de um bom cliente trabalhar comigo, qual que é o meu posicionamento enquanto profissional? E isso você pode usar para você mesmo. E aqui, cara, é importante que você pare, pegue seu caderninho e vamos anotar. Porque essa parte é importante. Beleza? Primeiro de tudo, cara, verifica se o seu cliente ele é adequado para o seu tipo de negócio. Você tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá e pesquisar. Se você é uma empresa de uma pessoa só, você vai ter que fazer esse trabalho, você vai ter que ir lá conversar com o cara, vai ter que pesquisar
o mercado, vai ter que pesquisar se o cara é uma boa escolha para sua empresa, qual é o orçamento que esse cara tem disponível, você vai ter que entender o negócio dele, você vai ter que fazer perguntas, você vai ter que diagnosticar para saber se realmente vale a pena você pegar esse cliente. Então você vai ter que fazer um trabalho mais de pesquisador nesse primeiro momento. Esse é o primeiro passo, caso você esteja ou não trabalhando nessa área de vender a sua ideia de graça, tá? Você pode começar a parar fazendo isso que eu estou te falando nesse momento. O ponto número 2 é que você pode pôr as cartas na mesa na hora de você entrevistar esse cara. Você pode, se você for entrar em alguma concorrência, você pode dizer pro cara, por exemplo, que você não aceita concorrer com mais de 3 pessoas. Então é você e mais 2 empresas. E por que isso é importante ser dito nesse momento? Porque tendo 3 concorrentes, a chance de você ser escolhido é maior. E se forem mais concorrentes, se forem mais de 3, você terá de pôr muito mais esforço na hora de você montar uma ideia para vender para esse cliente, cara. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que verificar se você está concorrendo com mais de 3 pessoas ou não. Pode ser 2 pessoas, você faz o seu número. Ou você pode optar por não fazer dessa forma. Você vai falar, você está sugerindo que eu venda uma ideia para você escolher? Isso pode estar surgindo na conversa. Eu estou vendo qual que é o melhor preço, qual que é o melhor... Tá, então você pode falar para o cara, caso você tope entrar nessa concorrência, é você dizer para o cara, bom, o meu negócio funciona dessa forma, eu não faço se forem mais de 3 pessoas, de 3 empresas concorrendo, beleza? E aqui você pode tomar essa decisão a partir desse momento e passar a dizer para os seus clientes que essa é uma posição que a sua empresa está tomando nesse momento, porque vocês viram que esse é um melhor caminho a se tomar. Tudo bem? Não precisa pensar muito a respeito e nem ficar divagando para o cliente sobre a sua decisão. O terceiro ponto a se avaliar é se o budget do cliente, ou seja, o orçamento que ele tem, vale a pena o esforço que você vai colocar se você participar de uma concorrência. E qual que é o grande lance aqui? As agências, elas simplesmente se sujeitam, simplesmente não, mas elas se sujeitam no geral porque o budget que está envolvido numa concorrência é muito alto. São milhões de reais, isso eu já disse antes. Então, para essas agências maiores, pode valer o esforço de estar lá horas após horas trabalhando para tentar conseguir esse cliente, porque no final do dia as contas vão fechar. No final do dia são milhões e milhões investidos em mídia e isso pode compensar para o dono da agência, isso pode compensar, isso pode fazer conseguir pagar o pessoal. É por isso que muitas agências continuam concorrendo nesse tipo de serviço, nesse tipo de trabalho, porque vale a pena, cara. Você vê uma conta de um governo federal, por exemplo, são quantos milhões de reais por ano que a agência ganha em cima disso? É muita grana, é muita grana. Se você avaliar que não compensa o esforço, você não faz você nem chega a pensar na possibilidade de vender qualquer ideia, de começar a rabiscar qualquer coisa, cara. Nem passa pela sua cabeça, simplesmente siga em frente, agradeça o cliente e, se você puder, mostre para ele um outro caminho, um outro profissional que estaria feliz em realizar esse serviço. Se você se encontrar na posição de que você não consegue sair desse tipo de abordagem, ou seja, trabalhar por concorrência, há algumas coisas que você pode fazer para você melhorar a sua chance de ganhar essa concorrência. Você pode, na primeira reunião, tentar perguntar para o cliente o máximo de questões possíveis sobre o negócio, sobre o projeto, sobre a campanha, sobre, a nova marca, um novo produto, etc. Você pode, porque é o seguinte, cara, você não vai a um médico dizendo para ele o que ele deve fazer em você. Ou vai. Eu não costumo ver isso muito frequentemente. O médico, ele te diagnostica antes de fazer qualquer procedimento. Você não chega lá falando, pô, doutor, eu tô com uma dor no peito, preciso de uma cirurgia, porra, me ajuda. E o médico fala, sim senhor, eu vou te ajudar agora. Não, isso não acontece, cara. Então você tem que agir como um diagnosticador. Você tem que dar o diagnóstico, pegar o diagnóstico para depois entregar uma solução para esse cara. Se você perceber que no meio da conversa, no meio dessa tratativa com o cara, há muitos pontos de atrito aí que não estão sendo resolvidos, você ou fez um péssimo trabalho de diagnóstico, ou o cliente é difícil mesmo, cara. Pode ser que isso aconteça, alguns clientes são difíceis, mas se ele está disposto a trabalhar com você, ele provavelmente vai facilitar a sua vida. Só que muitas das vezes o cliente ele só quer um preço camarada. E se você não for o tipo de cara que entrega o preço camarada, eu vou entregar para ele a melhor solução para o projeto que ele precisa, para o problema que ele tem. Nesse caso,
o preço varia bastante. Então, a lógica do médico se aplica muito bem a esse tipo de situação, porque, cara, você está solucionando um problema que o cara tem. Ele não deve te dizer o que você deve fazer no trabalho. Afinal, você é o profissional. Nesse quarto passo, é importantíssimo que você diagnostique antes de qualquer coisa. Porque se você está numa concorrência, ou isso serve também para a pessoa que não está participando desse tipo de projeto, desse tipo de abordagem de concorrência. Quando você vai entrevistar um cara, um cliente, uma empresa, um prospecto, sempre pergunte o máximo de questões possíveis para você entender qual é o problema que o cara está enfrentando no momento, se você é a solução correta para ele. E o quinto ponto aqui, para você tentar sair desse ambiente de concorrência, que é um ambiente extremamente brutal, muito competitivo e às vezes pode não compensar no médio e no longo prazo, é você optar por ter menos clientes melhores pagadores do que ter muitos clientes piores pagadores. E como que isso funciona? Aqui você pode começar a se posicionar de uma forma diferente, cara. Se você for um pequeno empresário, ou ou é um freelancer, ou tem um pequeno negócio, é muito mais vantajoso que você foque em menos clientes, em ter menos clientes, porque você consegue melhorar o seu atendimento para eles, você consegue ter um serviço muito mais exclusivo. Só que para você ter esses poucos clientes, eles têm que ser bons pagadores, eles têm que ser clientes fáceis de tratar. Então é mais difícil, talvez, você possa argumentar, ter menos clientes melhores pagadores do que ter muitos que são pagadores ruins. Então geralmente o que o pessoal faz? Cobra menos para ter um maior volume no final do mês. Só que o que acontece? Na maioria dos casos, o serviço e o atendimento fica precário. E isso é ruim. Qual que é o meu posicionamento? E na minha realidade, que é um empreendedor, consegue contratar freelancers para trabalhar e montar uma equipe que gerencia um estúdio pequeno de design e que tem funcionado para mim, é assumir esse posicionamento de ter menores clientes, só que pagam muito bem, do que ter muitos clientes que pagam mal. Eu consigo entregar um serviço muito maior, com muito mais qualidade para eles, enquanto eu produzo conteúdo na internet, ajudo uma comunidade, ajudo outros empresários, ajudo empreendedores e posso montar alguns materiais que também possam complementar uma renda que eu possa querer ter. Então, para mim, esse tipo de posicionamento é muito mais vantajoso. Se você acha e tem dado certo você atender mais pessoas que pagam menos, siga em frente. Só que pode ser mais vantajoso para você ter menos clientes, porque você não fica tão atolado de trabalho, você consegue definir um escopo de projeto muito mais fácil com o cara e no final do mês ganhar até mais. Beleza? Bilu, espero que esse ponto tenha ficado claro. Pode haver muita discordância. Se você não concorda com nada do que eu disse, coloque seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler seu comentário e vou responder todos os comentários que tiverem. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, compartilha com a titia e a gente se vê num próximo vídeo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aô, Bilu. Aô, Bilu. E aí, bolachinha? Fala, Babalu. Ei, como é que tá aí, hein? Como é que tá aí, hein? Ai, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Aquecendo a voz.